hoje nós vamos falar sobre um assunto, e eu quero falar com vocês várias vezes esse ano, sobre um assunto muito importante, que é caminhando juntas. Quem aqui gosta de caminhar junto? Vamos ver. Ó, você acha que mulher não gosta de caminhar junto? Não é possível, né? Porque nós agregamos. E toda mulher gosta. Eu ouvia sempre um pastor falar assim: mulher gosta de andar em penca. Elas não andam sozinhas, é em penca. Fala, vai no banheiro, vai toda a turma junto. Vamos no shopping, vai todo mundo junto. E sempre tem que ter uma amiga que esteja junto com a gente, né? E como é bom a gente ter amizade. Quando a gente lembra das amizades que fizemos, eu já me lembro das amizades que eu fiz na infância, eu fico muito feliz, né, de lembrar, de conversar com elas, bato papo com elas, converso com elas praticamente toda a semana para manter essa amizade. E eu fico vendo o seguinte, que parece que hoje está meio difícil isso, não está não? Está meio difícil, né? Então nós vamos saber por que isto está tão complicado assim. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo em Amós 3:3. Abram lá comigo. Amós 3:3. Já acharam aí? Amós, Velho Testamento, profetas menores. Vamos lá. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vamos falar junto? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mais uma vez. Andarão. Mas está meio fraco isso, hein, gente? Não, vamos com voz assim firme, né? Andarão. É o que diz Amós 3:3. Sabe, queridas, nós estamos vivendo um momento na sociedade muito difícil de caminharmos juntos. É na sociedade, é dentro de casa, é na família, com filhos, com o marido, com os amigos. Parece que a coisa ficou complicada, não ficou, não? Você fica medindo as palavras que você vai falar, você pensa 3 vezes para falar, porque qualquer coisa que você falar ao contrário já vai dar confusão, né? Parece que o povo já sai de casa disposto a ter confusão. E se há uma coisa que a gente tem que pagar para não entrar, é em confusão, não é? É uma tolice isto. Então, nós não criamos mais e não estabelecemos mais amizades. E com isto, cada um começou a ficar muito isolado. Já notou que há um isolamento geral, né? Até mesmo os apartamentos e as casas que eles fazem hoje, tudo pequenininho assim, ó, de 30, 40 metros quadrados, para quê? Porque é só uma pessoa que mora, né? Então, só uma pessoa morando e vai conversar com quem? Não tem com quem conversar. Você conhece por número, do número 42, do número 50. É assim. Quem vive em apartamento, eu estou falando isso porque o meu caso é assim. Por exemplo, a minha vizinha, eu passo semana sem ver. Quando eu olho, eu até pergunto para a Elisete, ela viajou? Porque eu não vejo ninguém na casa. Ninguém. Então, são 2 apartamentos por andar, então vocês imaginam, não tem vizinho, né? E assim o de baixo, às vezes se faz algum barulho, mas eu olho lá, não tem ninguém. Então, como é complicado, como é difícil os dias que nós estamos vivendo, né? As amizades do passado, vocês já notaram que parece que se solidificaram mais, mas as de hoje são descartáveis. Eu faço amizade com você, daqui a pouco eu não gosto mais, eu corto você, eu tiro você do Instagram, eu tiro você do Facebook, e você nem sabe por quê. Não sabe por quê, né? Mas acontece isso. Então, não tem mais vínculos, não se cria mais raízes. As pessoas fazem qualquer coisa, né? Eu não gostei, até mesmo em igreja. Eu não gostei. O pastor falou uma coisa domingo lá, eu não gostei, aí eu vou para outra igreja, né? É assim. A minha amiga falou uma coisa, eu não gostei, eu não quero mais conversa com ela. Mas a Bíblia é clara quando ela diz assim: os que são plantados na casa do Senhor é que vão florescer. Plantado, não é enxertado. Porque você já viu uma planta enxertada? Por exemplo, em aniversário, a gente ganha muita planta enxertada.
Às vezes são lindas, né? Maravilhosas. Eu costumo pôr até ali na minha sala. Mas daqui a pouco, 15, 20 dias depois, ela morreu. Acabou. Mas quando ela é plantada, o que acontece? Ela fica. Então a mesma coisa somos nós na casa do Senhor. Somos plantadas ali e vamos florescer nos átrios do nosso Deus. É o que diz a Bíblia. E ainda na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes. Por isso aqueles que já estão mais velhos, assim, de cabelo mais branquinho, né? O meu ainda não, porque a gente passa uma tintinha, não é verdade? Mas é verdade. A gente parece que acha, fiquei de idade, não tenho mais, não vou dar mais fruto, porque agora a minha vida vai se ficar em casa, né? Só fazendo as coisas que eu preciso me poupar, e com isso nós vamos envelhecendo cada dia mais. Gente, nós temos que saber que a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes. Ele é que toma conta da nossa mente. É Ele que nos dá capacidade. Então nós temos que crer naquilo que a palavra de Deus diz e nas promessas que Ele tem para a nossa vida, né? Então, caminhando juntos é uma escolha. Eu escolho caminhar junto com alguém, mas eu tenho que compreender que cada um é um e cada um tem uma história. A pessoa vai ter uma história independente da minha, né? Que são duas pessoas que vão caminhar juntas, mas se não tiverem propósitos, pensamentos e metas diferentes, vai ficar muito difícil caminhar. Muito difícil, porque eu tenho um propósito, o outro tem outro. E eu tenho uma meta, o outro tem outro. Não, nós vamos caminhar, juntar os nossos propósitos, juntar a nossa caminhada, juntar as nossas metas e o nosso pensamento. Porque um vai ajudar o outro, né? O que o Senhor fez na vida de marido e mulher? Não é bom que o homem esteja só? Faria eu uma ajudadora que lhe seja idônea. Por quê? Porque a mulher também vai completar o homem e o homem vai completar a mulher. São os dois se tornando um. Para caminhar junto é a mesma coisa. Uma coisa que me chamou a atenção são os pássaros. Vocês já notaram que os pássaros dão revoada junto? Lá no meu apartamento tem um monte de maritaca, mas a determinada hora elas saem tudo de uma parede lá de um outro apartamento e vem tudo para cá, aquela barulheira, mas elas vêm junto, é uma revoada. E por que isso? Porque uma sustenta a outra. Então é na ventania, no problema do tempo, na dor, na tempestade, então, e elas ajudam a não mudar a rota. Então, quando estão em bando, não muda a rota. Quando nós estamos caminhando juntas, nós não nos perdemos no caminho. Quando nós caminhamos juntos, nós crescemos, nós ficamos mais maduras, e é isso que o Senhor quer de nós. Mas o que acontece antes de que tudo isso aconteça? Às vezes, nós temos dificuldade de andar com as pessoas. Não é verdade? Eu não quero, eu não vou, eu não sei o que a pessoa está pensando em mim, ou o que o outro falou, eu estou com medo. Então, por medo, né? Hoje em dia tem muito medo, porque você não sabe quem é que você vai colocar na sua casa. E assim por diante. Nós colocamos um monte de coisa que a gente pode criar. Mas o problema tem uma raiz. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, quer dizer, antes de qualquer coisa, o que se deve guardar guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É a nascente, fonte aqui é a nascente, é a origem da vida. Tudo é aqui, no coração. Então, a nossa preocupação maior, quando nós vamos desenvolver os nossos relacionamentos e o nosso caminhar junto, é que nós temos que ver o nosso coração. Como é que ele está? Como é que ele está? Bem? Ou tem coisas reservadas e guardadas ali? Então, o coração é um órgão principal do corpo humano, não é verdade? Qualquer problema que a gente tenha no coração vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar o nosso dia a dia. Né? Então, se eu corria, eu não posso correr mais. Se eu andava mais rápido, eu não posso andar mais rápido. Se eu subir e descer escada, agora já não é mais assim. Então, é uma coisa que vai travando, porque o órgão não está bem. Espiritualmente, a mesma coisa.
Quando o nosso coração não está bem, nós não estamos bem com o Pai. E é daí que acontecem os problemas. Por isso que Ezequiel 36, 26, 27 diz assim: dar-vos-ei um novo coração. Que esse coração aí não presta. Dar-vos-ei um novo coração. E porei dentro em vós um novo espírito. E tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Só com o coração mudado e transformado nós temos condição de caminhar juntas. Aqui está o segredo. Não tem outra possibilidade. Nós não andamos juntas por quê? Egoísmo, desconfiança, né? E tantas outras coisas mais que a gente poderia falar. Então, o problema está no coração. Por isso que a Bíblia diz: guarda. Acima de tudo que você tem que guardar, você guarde o seu coração. Quando nós não estamos bem com o Pai, nós não estamos bem com os irmãos. Por quê? De acordo com o vertical, é o horizontal. Deu para notar isso? Quando as coisas começam a acontecer em casa, com o marido, com filhos, com os irmãos da igreja, você fala: opa, peraí, eu preciso ver. O problema não é o outro, o problema sou eu. O que está acontecendo comigo? Às vezes alguma reserva, alguma coisa triste, alguma coisa que não fez bem, né? E que a gente às vezes não colocou fora, e aquilo então vai sendo guardado no nosso coração e vai impedindo os nossos relacionamentos. Porque relacionamento, gente, desenvolver um relacionamento é uma arte. Não é uma coisa da noite para o dia. É como a Bíblia diz, é como um ferro com ferro que vai afiando. Porque cada um é um, você pensa de um jeito, eu penso do outro. Você teve uma formação, eu tive outra, não é? Eu tenho um gosto, você tem outro. Mas o importante é isto, porque os nossos dons e talentos que Deus nos deu vão completar. Né? Quando eu estava reunida ontem, aqui com a equipe que vai me ajudar, uma equipe de gente boa, gente desafiada, gente que está com o coração na obra de Deus, com vontade de trabalhar. E eu dizia isso para elas, que justamente para trabalhar com pessoas não é fácil. Encontramos dificuldades, encontramos problemas. Se vocês forem perguntar para mim, durante 57 anos que eu trabalho no ministério, vocês iam perguntar: tem história para contar? Dá livro. Vai para a Globo, dá novela. Entendeu? Porque é verdade. Porque cada um é um. Cada um tem um tipo de reação. Cada um fala de uma maneira. E a gente tem que respeitar o outro. Assim como o outro tem que nos respeitar também, com as nossas mazelas, com os nossos problemas, porque ninguém é perfeito. Então, queridas, o alvo da criação de Deus é o seguinte: é que Ele quer que a gente tenha comunhão. Olha lá o que diz Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo eu não posso amar meu próximo se eu não me amo. Não tem como, né? Porque eu vou amar o próximo da mesma maneira como eu me amo, como eu me trato, né? As coisas que eu recebo, eu quero fazer para o próximo também. Então, queridas, o que significa caminhar junto? É uma coisa, é uma arte que nós precisamos descobrir. É ter alguém para apontar o caminho para nós, certo? E para nós não ficarmos perdidas. Ter alguém para nos incentivar, para nos ouvir, para nos encorajar, para ser ombro, para chorar no dia que vier a dificuldade. Caminhar juntas vai além de estar perto. É olhar na mesma direção, é aprender, é rir, é chorar, é decidir juntas. É uma arte. Por isso que Deus nos colocou juntas, né? Para caminharmos em amor, para desenvolvermos juntos. Você imagina se cada um da equipe aqui, que está me ajudando, pensasse só nelas, ou então eu vou fazer como eu acho que deve fazer. Ou até mesmo eu. O que aconteceria? As coisas não dariam certo. Por isso que muitas vezes na nossa casa as coisas não vão bem. Porque a mulher quer fazer de um jeito e o marido quer fazer do outro.
Os filhos pensam de outra maneira. E assim são as nossas amigas, né? Que cada um pensa de um jeito. Então, caminhar junto é saber que vamos ter uma direção, que alguém vai ajudar. Não é importante, quando a gente está em dúvida de algum problema, de alguma coisa, a pessoa chegar e dizer, olha, você já pensou nisso aqui? Se você fizesse isso, tal coisa assim, você acha que não seria melhor? Você já experimentou fazer isso? Dá uma direção, né? Ou então, eu quero fazer alguma coisa, mas ter um ouvido, alguém que vai me ouvir. Você está me disposta a ouvir? Você está disposta a caminhar comigo? Você está disposta a chorar comigo pelo problema, pela luta que a gente passa? Quem de nós não precisa de um ombro numa hora difícil que a gente passa? Fala para mim. Ninguém sobrevive vivendo de uma maneira distante um do outro. Então, caminhar juntas não é fácil, porque são duas pessoas diferentes, mas é uma escolha para se beneficiarem. Andar junto traz benefício. Vocês vão notar que as coisas só aumentam, as coisas crescem, ajudam, edificam. Então, quais são os benefícios de caminhar junto? Caminhar junto dá crescimento, traz benefício. Por exemplo, Áquila e Priscila, um casal que trabalhou junto, desenvolveu junto o ministério com Paulo. Quantas vidas que foram abençoadas, ministérios o dom completamente diferente de Priscila e de Áquila, mas eles trabalhavam juntos, eles tinham uma mesma ideia, era um mesmo propósito, e por isso as coisas davam certo, e muitos foram beneficiados, porque a gente pensa que numa amizade, num caminhar junto, só nós vamos ser abençoados. Não, vocês se enganam. Nós vamos abençoar a outros, porque as nossas famílias vão ser abençoadas, os nossos maridos vão ser tocados por aquela amizade. Então toda uma casa, toda uma família vai ser abençoado. E o que aconteceu com Áquila e Priscila foi justamente isso. A casa, o lar, foi beneficiado e ele beneficiou a outros também. Outro caso aqui, de Maria e Marta. Eu achei interessante. A gente já leu várias vezes essa história de Maria e Marta. Várias vezes. O texto está lá em Lucas 10, de 38 a 42. Então fala, né, da situação das duas. E vocês sabem que elas estavam na expectativa de que Jesus ia chegar lá. E que elas iam agora, então, ouvir Jesus. Que elas queriam arrumar casa. Marta queria arrumar casa. E a outra queria ficar sentada aos pés de Jesus. Por quê? Maria era fé e devoção. Mas Marta era fé e ação. E no ministério tem isso, né? Tem aquelas que trabalham para valer e tem as outras que vão lá orar. E o que aconteceu com elas foi justamente isso. E Marta foi ficando irritada, mesmo sendo irmã, mas foi ficando irritada de saber o seguinte: caramba, eu estou aqui trabalhando, né, pensando na comida que eu vou fazer para Jesus, arrumando a casa, e a minha irmã lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo, e eu aqui, como é que eu faço? E aí ela falou com Jesus: o senhor concorda com isso? Acha que está correto isso? E eu achei interessante a posição de Jesus, porque ele não acusou nenhuma e nem outra. Ele não desprezou o trabalho de uma e nem o trabalho de outra. Só falou o seguinte: que cada coisa tem o seu lugar, sua hora e seu tempo. Que elas precisavam prestar tempo nisto, que ali, aquela hora, a prioridade maior não era tomar conta da casa. Por muito que ela quisesse fazer, ela poderia fazer uma comida rápida, qualquer coisa ali, mas estar ouvindo o mestre, porque ali era o momento que ele estava naquela casa e Maria estava querendo ouvir o mestre. Então, queridas, muitas vezes a gente confunde as coisas. Mesmo vocês vendo duas irmãs, poderiam ter criado confusão. Mas Jesus mostrou tanto a importância de uma como a importância da outra. Era apenas questão de momento e de prioridade na vida delas. Então, só não caminhamos juntas quando nós defendemos nosso propósito, nossas ideias, nossas metas e nossos interesses. É egoísmo. É egoísmo. É fruto da carne. Então, quando o nosso caminhar juntos são verdadeiros, nós crescemos na fé, nós experimentamos os valores do reino de Deus aqui neste mundo. E Jesus demonstrou
que o maior valor de uma amizade é quando se dá a vida pelo outro, que foi o que ele fez com os seus discípulos e com a humanidade, né? João 15:13 diz, ele deu a vida pelos seus amigos. Será que nós estamos dispostos? Porque caminhar junto é renúncia, é perdão, é ter cumplicidade, é como numa vida de casamento, né? Se não existir isso, as pessoas não podem viver junto. Então, caminharmos juntas precisa de renúncia, de perdão, de amizade, de amor, de aceitação, enfim. Caminhar juntas é construir e edificar juntas. Será que nós estamos precisando disso? Fala para mim. Será que as nossas amizades têm sido edificantes? Eu conversei há pouco tempo com uma senhora e ela veio contar para mim, pastora Sueli, eu tenho amizade com uma pessoa, ela também diz que é cristã e tudo, mas é o seguinte, toda vez que eu converso com ela, eu volto pesada para casa. Ela me faz mal, porque a conversa dela é tão pesada, sim, como é? A conversa dela é só falar mal dos outros. Aí eu falei para ela, primeiro, o seu ouvido não é lixo. E segundo, a Bíblia diz que nós precisamos escolher as nossas amizades, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, precisamos ver isto. Agora, para convivermos juntas, para vivermos juntas e desenvolvermos uma amizade, é aquilo que Jesus disse lá em João 12:24. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Que coisa boa. Saber que eu só vou saber que eu vou produzir muito fruto quando eu morrer para mim mesmo, para minha vontade, para o meu egoísmo, para os meus pensamentos e poder caminhar junto com alguém. Terceiro passo aqui é a importância de caminhar juntas. Nós vimos então a primeira o que é caminhar juntas. O segundo, o benefício de caminhar juntas. E agora o terceiro é a importância de caminhar juntas. No Salmo 133:1 diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não é só os irmãos, é dentro de casa também. Que a confusão, né? O fuá, que nem o pessoal diz, começa em casa. Não é verdade? A gente fala assim, nossa, como esse mundo está tão violento, mas a violência começou aonde? Em casa, né? Briga, grito de marido e mulher, um soqueando o outro, não é verdade? E hoje parece que está tão normal. Então, como é bom e agradável vivermos em paz. A casa do justo é chamado casa de paz. Assim tem que ser a nossa casa. Tem problemas? Tem. Quantos? Muitos. Mas mesmo diante dos problemas e dos conflitos, nós podemos viver em paz. Então, nenhum versículo mais na Bíblia expressa o coração de Deus sobre relacionamento como o salmista expressa nesse versículo. E ainda ele deixa claro o seguinte, como é bom estarmos juntos. Mas ele finaliza esse capítulo dizendo assim, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, aonde tem paz, aonde nós caminhamos em paz, é ali que a nossa casa vai ser abençoada. Devemos fazer e andar com boas amizades. Porque aquilo que eu disse para vocês, 1 Coríntios 15:33 diz assim, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Tem pessoas que não servem para andar com vocês. Vai trazer tristeza, vai trazer peso, vai trazer discórdia, vai trazer confusão para vocês. Então, a igreja nos possibilita a gente conhecer muitas pessoas e termos oportunidades de conhecer, de fazer amizades, né, vínculos saudáveis. Então, esse é o propósito de Deus, de nunca andarmos sozinhos. A conclusão é que caminhar junto, gente, gera crescimento para o ministério que nós estamos servindo. Cada vez que vocês andam juntas aqui, vocês estão fazendo com que o ministério expanda, o ministério cresça.
para a nossa maturidade espiritual, porque a gente vai adquirindo maturidade no caminharmos juntas. E Deus nos fez únicas, cheias de particularidades. Deu também dons e talentos diferentes um dos outros, mas para nós nos completarmos. Lembre-se de que Jesus e seus discípulos deram uma lição muito grande para nós. Eles caminharam juntos, eram homens tão diferentes, rudes, mas o que aconteceu? Eles tinham um mesmo propósito e por isso eles alcançaram a meta que eles queriam evangelizar. Que aqueles 12 homens viraram o mundo de cabeça para baixo por causa da sua vida, porque caminhavam junto, tinham o mesmo coração, a mesma fé, e com isso a obra do Senhor ficou expandida. Uma das coisas que me chama a atenção hoje é que parece que nós cristãos não sabemos como viver juntos. A gente está sempre criticando a outra igreja, o outro pastor, a outra vida, esse aqui, aquele que eu não gosto. Sempre nós nos unimos. E para nos dividirmos, é assim, ó, a gente se divide. E eu fico pensando, como é que Deus vê isto da nossa parte? Porque Ele é o Pai. Veja na sua casa, se Deus o livre, um dos seus filhos brigam e diz assim, eu não vou mais conversar com você, e vai se isolar, por muitos que nós já conhecemos assim. Né? Não conversam mais entre si. Que tristeza que traz para o nosso coração, não traz? Eu imagino o coração do pai. Como é que ele fica triste de saber que os seus filhos não podem caminhar juntos. Caminhar juntos. Deus ordena a sua bênção, gera alegria, crescimento, amor e comunhão. Não esqueçam disso. Que Deus abençoe vocês. Que possamos ser mulheres que caminhamos juntas.